Fala turma, dia de Clássico Rei, é dia de vídeo no canal, é dia da gente bater um papo aqui sobre essa partida tão importante, né, pro cenário cearense. É um Clássico Rei que tem suas nuances, tem suas particularidades, tem uma importância muito grande para a classificação na Copa do Nordeste e um jogo que mexe obviamente com a cidade, né, promessa de um bom público na Arena Castelão. É, o Fortaleza imerso aí, né, depois do sorteio da Sul-Americana, depois de ter vencido o Maracanã, talvez uma das melhores partidas do time no ano. Essa áurea, como eu falei, da Copa Sul-Americana, com o apoio do seu torcedor, a possibilidade, por exemplo, de complicar a vida do Ceará na Copa do Nordeste, né? O Ceará que é sétimo colocado no seu grupo, apesar de estar só a 2 pontos do G4, mas tem 4 times com 8 pontos, ele está só com 6. Então, as motivações aí pelo lado da equipe do Fortaleza. O Ceará com essa grande, entre aspas aí, né? Eu não sei nem se é entre aspas, né? Mas essa obrigação de vencer, de pontuar no clássico para poder permanecer vivo e com chance de classificação. O Ceará que ainda faz, como os outros times também, mais 2 jogos e tem a possibilidade de avançar de fase se fizer 9, 7 pontos nessas últimas 3 partidas. Venceu o Ferroviário, venceu o duelo contra o Ferroviário nos 2 jogos e está na final de novo do Campeonato Cearense. É um time que aos poucos vai encontrando algumas alternativas para as limitações que aparentava ter ali no começo da temporada. Começa a encontrar novas possibilidades. Acho que o Mancini tem descoberto algumas coisas interessantes que valem ser destacadas. Obviamente vencer um rival que tem um orçamento superior, que tem uma projeção, uma expectativa superior, traz um aporte emocional também muito grande. Então acredito que o clássico de hoje ele tem várias nuances, vários pontos aí que atraem o olhar de quem vai assistir o jogo, seja torcedor, seja a imprensa, seja um amante de futebol de maneira geral. Né? Então um jogo muito importante na Arena Castelão, com um Fortaleza mandante, com talvez o esquema muito parecido com o que ele jogou contra a equipe do Maracanã, do Retrô. Claro, não estou falando de formação, estou falando da ideia de jogo, né? O que o Vojvoda vem, desculpa, vem mantendo a ideia de ter ali uma defesa bem postada, com 4 jogadores, um meio criativo, né? Sem ser um meio campo só destruidor, mas um meia propositivo, com a ideia de pisar no ataque, de ocupar o espaço, com velocidade pelos lados. A possibilidade também da finalização vindo dos lados, né? Aqueles pontos que cortam para dentro e finalizam no gol, e um centroavante. Acho que o Fortaleza vem com força máxima, sem nenhum tipo de preservação de jogadores, de poupar algum atleta para a partida. Pelo contrário, acho que o Fortaleza até segurou um pouco contra o Maracanã na segunda partida da semifinal para poder vir com força máxima contra o Ceará. E deve vir com o João Ricardo, Tinga, o Brits está suspenso, né? Então deve ser Kusevich e Cardona, ou Kusevich e Tite. Eu não acredito numa dupla de zaga com 2 canhotos, né? Acho que ou o Tite ou o Cardona são titulares, acho que ele vai com Cardona. E o Bruno Pacheco, né? Na lateral esquerda. No meio, eu acho que o Cauã deve permanecer como titular dessa equipe, ao lado talvez, muito provavelmente, do Zé Wellison. E aí fica a dúvida quem vai substituir o Kevin, né, que seria um titular hoje do time, se o Pochettino, para fechar um pouco mais com 3 homens mais fisicamente mais defensivos, né, não só fisicamente, mas taticamente defensivos. Eles não são defensivos, digo assim, a trinca mais defensiva do que se você tiver outra opção, que é o Caleb. Não sei se o Vojvoda já começa com o Caleb, querendo propor mais o jogo, mas também um pouco mais exposto na marcação. O Ceará deve fortalecer muito o meio. E aí na frente eu imagino que a única dúvida é pelo lado direito, né? Se vai o Pikachu ou se vai o Marinho. O Marinho fez um bom jogo contra o Maracanã, mas o Marinho ainda é um cara que oscila muito. O Pikachu é o artilheiro do time na temporada, líder em assistências, mas também não vive o seu melhor momento. Ainda assim, acho que ele vai com o Pikachu, mas aí é muito achismo, muito palpite do que uma informação.
Marinho ou Pikachu, Moisés e Lucero. Acho que esse é o time do Fortaleza para hoje. O Mancini deve responder, deve mandar a campo um time que tem um problema no gol, porque não se sabe se o Richard vai jogar ou não. Saiu sentindo o tornozelo, né? Machucou o tornozelo contra a equipe do Ferroviário no último sábado. Se não for ele, Bruno Ferreira é o titular. E essa é a resposta, né? Essa é a solução para esse problema. Acho que o Bruno, né, dá conta, tá no mesmo nível dos goleiros que o Ceará tem hoje, né? O Ceará perdeu o Fernando Miguel e agora perde o Richard também. O Richard, obviamente, por um tempo menor, caso ele não jogue, né? Deve voltar aí nas próximas partidas. A zaga deve permanecer a mesma: Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia. Praticamente a mesma zaga que jogou no último clássico, com a exceção do Ramon Menezes no lugar do David Ricardo. Eu vejo muita gente defendendo a titularidade do David. Eu acho o David um jogador ainda em formação, ainda para crescer. Tem gente que acha que ele é o melhor zagueiro, eu não acho isso. Acho que ele tem algumas carências assim de jogo que fazem diferença. Talvez a ansiedade, o ímpeto ali de tomar algumas decisões, né? Acaba que eu acho que ele ainda é um cara que pode crescer muito na carreira. Hoje eu acho que a zaga mais estável seria Matheus Felipe e Ramon Menezes. Richardson e Guilherme Castilho tomaram a posição ali como os dois primeiros volantes. Não dá nem para dizer que eles tomaram a posição do Lourenço e do Mugni, porque o Lourenço é outro que deve pintar como titular no lugar do Recalde. Então o Mancini deve vir com aí sim um meio mais defensivo, mas também com qualidade para jogar. O Richardson sendo um cara que fica como um pêndulo ali na frente da defesa, com o Castilho e o Lourenço alternando entre a ocupação de espaço na defesa, numa linha de 5, né, depois da zaga, ali com o Richardson e os dois volantes e mais os pontas, fechando um pouco a subida dos laterais. E também esses dois caras, Lourenço e Castilho, com a aproximação lá na frente, né, chegando mais próximo do centroavante. Foi assim, por exemplo, o gol contra a equipe do Ferroviário, numa roubada de bola, numa saída errada do Ferroviário. A roubada de bola, o Lourenço dá um tiro ali de 33 km por hora para chegar lá na frente e acabar marcando o gol. O Lourenço que fez gol também no primeiro jogo contra o Ferroviário e ganhou a posição de um Recalde que ainda não se destacou, né? Ainda não brilhou com a camisa do Ceará. O Castro também deve estar fora. O ataque deve ser Ailon e Puga pelas pontas. O Ailon saindo um pouco daquela função que vinha fazendo como meias, como atacante central, como um centroavante, como um homem de referência. E no lugar dele, ali na frente, na função, ele caindo para o lado, o Puga do outro, o Barceló sendo o titular, assim também como foi contra o Ferroviário. Então, praticamente em termos de esquema, são espelhados, com obviamente funções diferentes para cada time, mas dois times com propostas bem definidas, com times organizados e que deve ser um jogo de xadrez, um jogo de encaixe. O primeiro tempo do jogo do clássico na Arena Castelão foi um jogo onde o Ceará conseguiu encaixar um jogo, conseguiu neutralizar o Fortaleza e saiu na frente, fez os gols, um gol de bola parada e depois um gol de uma jogada construída pelo lado direito. A expulsão do Matheus Felipe e do Brits quebrou um pouco desse encaixe do Ceará, permitiu ao Fortaleza ter mais espaço no segundo tempo para jogar, para criar, para rodar a bola e para encontrar os espaços com velocidade. Então, eu estou muito curioso para ver como é que vai ser esse encaixe hoje. E aquela coisa, eu sempre acho que quem sai na frente, eu não sou nenhum gênio por isso, né? Mas o time que sai na frente controla o jogo, empurra a pressão para o adversário e consegue controlar melhor a atmosfera de tudo que envolve uma partida de futebol. Como eu disse, eu não sou um gênio, isso aconteceu muito ano passado, o Ceará saía muito na frente, Fortaleza tinha dificuldade de quebrar o bloqueio do Ceará. No jogo que o Fortaleza fez 1-0, o oposto aconteceu. Então, a ideia de quem sai na frente meio que controla o jogo é realmente muito preponderante. O que aconteceu no segundo tempo do Fortaleza virar o jogo é o incomum, né? Não é tão natural um time conseguir com tanto ímpeto conseguir virar um jogo, principalmente com 2-0. Mas cada jogo é uma história e a gente vai estar acompanhando aí o que vai acontecer com muita ansiedade e expectativa, porque é clássico rei. Clássico, meu amigo, não se joga, clássico se ganha, já diziam os mais
os mais competitivos, né? Clássico você tem que ganhar, né? Não só jogar. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Obviamente, depois do jogo, a gente traz toda a repercussão aqui, conversando um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, contando a história desse Clássico Rei pela sexta rodada da Copa do Nordeste, beleza? Grande abraço, se inscreve, ativa as notificações, participa do canal e a gente se encontra aqui. Grande abraço.